Amém? Mas feche seus olhos, vamos orar. Peça para que o Espírito Santo de Deus ministre ao seu coração nessa manhã, amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, compartilhando a sua palavra, recebendo a sua palavra, para que nós possamos, Senhor, renovar a nossa mente e vencer cada uma das guerras, Senhor, que estão diante dos nossos olhos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, o título dessa palavra é Resistindo Firmes contra a Cilada. Sabe que, eu não sei se você sabe, se você não sabe, é bom que você saiba, mas não existe nada neutro no mundo espiritual, nada é neutro. E às vezes eu vejo pessoas que, elas, por uma falta de posicionamento, elas parecem que permanecem sempre da mesma forma, no mesmo lugar, e parece que nada muda a vida dela. E eu fico pensando, uma vida cristã dessa forma deve ser muito chata. E mais do que isso, é um grande desperdício. Por quê? Porque Jesus, quando morreu naquela cruz, morreu para que nós tivéssemos uma vida e uma vida em abundância. Então, eu e você precisamos fazer valer a pena o sacrifício de Jesus. E quando você entende que nada é neutro, o mínimo que você vai fazer é se posicionar diante das circunstâncias, diante de tantas coisas que acontecem. Então veja, tem pessoas que, quando acontece alguma coisa, elas ficam paralisadas. Você conhece alguém assim? Não precisa responder. Ou melhor, tem alguma área da sua vida, não estou dizendo que é toda a sua vida, às vezes é uma área, um quadrante da sua vida, que quando acontece alguma coisa, dá um gatilho e ela fica estagnada, fica paralisada. Então veja, não sei se você sabe, mas a palavra de Deus diz que a nossa guerra não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Então, existe uma guerra para que você não avance. Irmãos, se tem uma coisa assim que eu combino, eu e minha esposa, nós somos muito diferentes em muitas coisas. E Deus faz essas junções. Mas se tem uma coisa assim que a gente combina, é no gosto de filme. Então, se eu chegar com flores e um filme romântico, ela vai jogar as flores fora e vai falar, que filme é esse? Devolve na locadora, rebobina a fita e devolve. Quantos compreenderam? Então veja, mas eu e ela, a gente gosta de filme de guerra, de ação, essas coisas assim. Então, eu sempre gosto muito de filme de guerra, por quê? Sabe que Deus, ele fala de várias formas, né? E eu fico vendo, nós também estamos em guerra. Não uma guerra com um fuzil na mão e tudo mais, mas uma guerra espiritual de fato. E quando você estuda um pouco, né, tem livros muito bons de arte da guerra e tantos outros aí, você vê que quando você assiste um filme e você vê lá que o cara está naquela trincheira, quando estão acompanhando, trincheira ali e tudo mais, o que significa? Isso significa que eles têm um contingente menor e eles estão se defendendo. Então, aqueles que estão avançando, a estratégia, se ele tem um exército 3 vezes maior, ele vai avançar. Mas se ele tem um exército menor, ele vai montar ali as barriqueiras e vai ficar se defendendo. Então, isso tem a ver o quê? Com guerra. Então, a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas é contra os principados e potestades. Mas tem muita gente que não sabe que o seu efetivo, ele é muito maior do que o do inimigo. Porque a palavra de Deus diz que o diabo caiu com 1/3. Então, ou seja, o nosso efetivo, sem contar que Deus é conosco, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas tem muitas pessoas que elas ficam paralisadas, passivas. E aí vê o inimigo se aproximando e não avança. Não tem um posicionamento de oração, de guerra, e acha que tudo aquilo é normal. Não é. E
quando você conhece a estratégia do seu inimigo, fica muito mais fácil. Você já viu essas implosões de edifício? Quantos aqui já viram? Ninguém viu, é só isso daí viu implosão? Você já viu que rapidamente aqueles prédios que demoraram às vezes anos para serem construídos, em questão de segundos, eles caem e ficam só entulho? Por que isso acontece? Por que eles desmoronam de fato? Porque os estrategistas, eles colocam as bombas em lugares específicos, em colunas específicas do edifício, para que então, quando aquela bomba é acionada, tudo aquilo desmorona. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que o diabo ele sempre vai arrumar pontos estratégicos na sua vida para instalar bombas. Porque ele sabe que aquelas áreas da sua vida, quando ele aciona um botãozinho, aquilo implode interiormente muitas vezes e para destruir e paralisar a sua vida. Então, quando acha algo que é abalável na sua vida, ele instala uma bomba lá. E às vezes ele deixa descansando lá, para no momento oportuno ele acionar. Então, qual que pode ser uma dessas áreas? Dinheiro, por exemplo. Tem pessoas que faltou dinheiro, acabou tudo. Tem coisas que são os relacionamentos com os filhos. Então ele vai estar dando bombas ali. É o casamento. Gera um problema no casamento. Um problema nos relacionamentos. Problema com os pais. Problema com os filhos. Uma questão de saúde. Dinheiro. Faltou dinheiro, acabou a alegria. Então ele vai instalando algumas coisas e ele vai percebendo aquilo que te paralisa. Estou dizendo aqui uma estratégia de guerra até o momento, ok? Então você vê, tem pessoas que elas estão firmadas de tal maneira que se falta o dinheiro, elas permanecem em fé, elas permanecem crendo, elas continuam avançando, e o resultado no final é que aquela crise, aquela tribulação, produz uma prosperidade ainda maior do que ela tinha. Pessoas às vezes têm uma crise no casamento e tudo mais, alguns param, mas outros, aqueles que vencem, produzem um casamento melhor do que era. Então veja, o papel do inimigo é fazer com que nós, no meio do processo, ficamos parados, pior, sofrendo. Então você sabe que o diabo, na verdade, ele não luta de uma forma justa, porque ele não é justo. O diabo, ele é um guerrilheiro. Pastor, o que é um guerrilheiro? Um guerrilheiro é alguém que vai lutar de formas não convencionais naquilo que a guerra determina. Porque até a guerra tem regra. Correto, tenente? Temos um tenente do exército aqui. Então veja, vai usar estratégias não convencionais. Então, um guerrilheiro, o que ele faz? Ele não vai procurar matar o soldado. Ele vai procurar deixar ele, como se fala? Esqueci o nome. Vai amputar a perna, vai tirar na perna. Ele vai tirar na perna para quê? Para que o sofrimento, coloque uma bomba lá para ele perder a perna, porque não é só questão do soldado perder a perna. A motivação da equipe, a motivação do pelotão, ela é abalada. Psicologicamente. E agora, porque se ele morre, os demais continuam lutando e avançando. Agora, se um soldado morre, vai precisar de mais 2 soldados para carregar aquele soldado ferido. Então, o diabo é um guerrilheiro. Ele vai querer começar a te ferir em áreas na sua vida para que você não ande como você deveria andar. Para que você perca a sua fé no meio do processo. Para que você ache que, como você está ferido, os outros podem receber, mas você não. Quantos estão compreendendo, irmãos?
Então veja, o diabo ele é um guerrilheiro, ele sim vai tentar te ferir em algumas áreas, seja no casamento, seja nas finanças, seja na saúde, seja nos seus relacionamentos. Para quê? Para que você perca a sua fé. Você fala, eu estou ferido, não aconteceu, não vai acontecer mais. Ou seja, parou. Mas, quando você sabe que o Senhor é com você, não importa o que aconteça, e todas as coisas, vou ter que colocar Romanos 8, 28. Vocês repararam que eu gosto de colocar Romanos 8, 28 nas minhas ministrações? Né? Eu acho interessante que agora eu converso com os irmãos, vira e mexe os irmãos, todas as coisas cooperam. Eu acho fantástico. Vamos ler então, vai. Pedro, está lá? Olha aí. Não, mas está na King James, né? Eu gosto da RA. Não que eu não gosto da King James, mas é que eu sempre... Não está na RA. Está na corrigida. Mas pode ser a corrigida. Acho que está travado. Agora sim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe, quando você entende que você é escolhido, separado pelo Senhor, Ele te escolheu, apesar de você mesmo, porque às vezes eu fico olhando e falo, nossa, Deus me ama muito, porque eu não me escolheria. Sabendo que eu era, eu falei, meu Deus, tinha gente muito melhor. Mas essa é a graça de Deus. Né? Ele nos escolheu quando nós não merecíamos de fato, e essa é a graça. E essa é a coisa mais extraordinária que Deus faz. Haja visto o que ele fez ali na caverna de Adulão com os valentes de Davi. Deus, ele sempre vai pegar aqueles improváveis, aqueles que parece que não vão dar em nada. E de alguma maneira sobrenatural, ele os capacita de tal maneira que eles vão muito além daqueles que pensam que iriam chegar em algum lugar. Isso realmente é muita graça de Deus. Tem pessoas que se acham demais que não vão muito longe. Mas aqueles que não são capazes, eles dependem do Senhor, eles dependem do corpo, e por isso que vão muito mais longe. Estão compreendendo? Então veja, vamos ler Efésios, capítulo 6, vamos ler uma porção do verso 10 até o 20. Olha o que diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, o apóstolo Paulo está falando aqui que o diabo ele monta ciladas. Ciladas. O que são as ciladas? São aquelas bombas que ele vai colocando. Às vezes é na área sexual, no casamento, nas finanças, nos relacionamentos. Ele vai montando ciladas, né? E se você não ficar esperto, você para naquela cilada. Então ele está dizendo isso. Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Avança. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Veja, está dizendo que vai ter um dia mau, sim ou não? Sim, eles fazem parte, mas não diz que você será derrotado, diz que no dia mau você vai resistir. Ou seja, você já tem toda a ferramenta e palavra de Deus para resistir no dia mau. Já foi te capacitado isso. Algumas pessoas, eu não consigo. Mentira! Você já foi capacitado, você já tem tudo que você precisa para no dia mau você se levantar em fé, amém? Vamos continuar. Para que possais resistir no dia mau. E depois de teres vencido tudo, quer dizer que quando eu resisto, eu venço tudo. Muitos perdem porque, não é comigo, não posso. Não. Quando você resiste, você vence. Amém? E depois de ter vencido, os permanecer inabaláveis. Aleluia. Verso 14.
Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Sabe, o apóstolo Paulo aqui, em poucos versículos, ele deixa uma das maiores estratégias para que eu e você possamos resistir no dia mal. Ele não diz que nós não teremos o dia mal. É verdade ou não é, irmão? Nós temos o dia mal, sim ou não? Sim. Tem dia que nós não acordamos muito bem, isso é um fato. Isso é um fato. Mas aí, à medida que você consegue entender, você se posiciona. Então, no dia que está é o dia mau, é o dia que eu mais me posiciono. Às vezes é o dia que eu mais oro, é o dia que eu mais paro para meditar, é o dia que eu vou ler a palavra. Quantos estão compreendendo? Vou contar um segredo aqui, se é que você não sabe. Todos os dias, eu olho para minha esposa, assim que ela acorda, eu falo, ela está no dia mau. Mas eu descobri uma estratégia. É só ela tomar um cafezinho, irmão. O cenário muda. Demorei a compreender isso. Eu já acordava querendo falar. Tem mais algum homem que acorda querendo falar, irmãos? Ou só eu aqui? Tem até uma irmã querendo falar. Geralmente é exceção. A minha esposa e minha filha, elas não falam nada. E se eu usar a estratégia errada, eu tenho um problema. Se eu for conversando com a minha filha até a escola de manhã, eu tenho um problema. Mas eu, como homem sábio, eu vou quieto. Espero ela chegar e converso, tenho que conversar. Né? Mas demorei a entender isso daí. Então você precisa conhecer. Eu ia falar agora, né? Sabe que uma das coisas do livro, desse livro de guerra, que ensina na guerra, é o seguinte: é você conhecer o seu inimigo. Pastor, ele não é inimigo? Não estou dizendo isso, mas é bom você conhecer o seu cônjuge, amém? Minha esposa é uma bênção. Pastor, e a sogra? Não, minha sogra é uma bênção também. Aleluia. Mas, então veja, é importante você conhecer não somente o seu inimigo, mas a si mesmo. Por que é importante você conhecer a si mesmo? Porque no dia mal, no dia que você está sendo tentado muitas vezes, é nesse dia que, se você não conhecer a si mesmo, você cai. É nesse dia. É nesse dia que você enfia os pés pelas mãos. É nesse dia em que muitas vezes você acha, eu vou conseguir, mas lá no fundinho você já sabe que você não vai dar conta. E muitas vezes as pessoas caem nesse ponto. Então, quando você conhece uma daquelas colunas que o diabo de tempos em tempos ele tenta instalar uma bomba, o que você tem que fazer? Você tem que sair correndo. Você tem que fugir da aparência do mal. Então eu sei aquilo que exatamente são pontos fracos. E porque eu sou fraco, eu me fortaleço no Senhor. Porque se eu achar que eu dou conta, mas você não é pastor, não importa, a carne é carne. Como vocês estão compreendendo? E os desejos da carne, aquilo que o dinheiro proporciona, aquilo que o mundo está aí escancarando, se você não ficar esperto, se você não conhecer a estratégia do diabo, do seu inimigo, talvez você paralise. Pastor, eu caí. E aí o que você faz? Você levanta e continua avançando. Amém? Então veja. Volta lá no verso 10.
quando fala, quanto ao mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, né? Então veja, quando fala aqui, ó, ser fortalecido no Senhor, pastor, como é que me fortaleço no Senhor? É conhecendo o Senhor, é me relacionando com Ele, é quando você tem um tempo de oração, é um tempo de solitude, é quando você medita a palavra. Irmãos, é tão importante você conhecer a palavra. Por que que eu insisto tanto com os irmãos em lerem a palavra e compartilharem a palavra? Porque é quando você absorve a palavra, logos, que é a palavra escrita, e aquela palavra, ela se torna a palavra viva, a palavra rema dentro de você, você é fortalecido. Mas você precisa se alimentar da palavra. É isso que me fortalece, é o alimento que me nutre espiritualmente. Então, se você passar muitos dias sem comer, comida mesmo natural, o que vai acontecer com você? Você vai ficar enfraquecido. Alguns estão falando, pastor, você não está nada fraco, né? Guarda a mente, irmão. Guarda para você. Mas eu estou fazendo só uma analogia para que você tenha compreensão. Quando você se alimenta da palavra, você é fortalecido. Mas o oposto também vale. Se você não se alimenta, você acaba se enfraquecendo. No dia mau, você fica completamente abalável. Mas quando você está fortalecido, você resiste, se torna inabalável e vence tudo. Quantos estão compreendendo? Dá um glória a Deus aí. Então você consegue compreender a importância de você ser fortalecido no Senhor, de você se alimentar, de você, na hora da crise, você não ficar desesperado, não esmurecer a sua fé. Porque quando você está fortalecido, o que acontece? Aconteceu uma coisa, o inimigo está avançando. Não interessa, nós somos muito maiores do que ele. Você se posiciona, você não fica abalado, você não fica triste. Mas eu perdi. Nós estávamos conversando com o irmão na época da pandemia lá. Foi inventar de investir na bolsa lá. Eu perdi as minhas economias. Não interessa. Estou depressivo. Não deveria ficar. Quem te deu? Foi a pandemia? Não, foi escolha sua. Mas o mesmo Deus te abençoou para você ter dinheiro para investir, pode te dar infinitamente mais. Então, como dizia minha mãe, acorda para cuspir. Faz alguma coisa. Não fica, ó vida, ó céu, ó azar. Síndrome do Lip Hard. Quantos assistiram esse desenho? Aleluia. Ó vida, ó céu, ó azar. Tem crente assim. Então veja. Mas aí ele fala ali, ser fortalecido no Senhor, e aí ele fala, e na força do seu poder. O que é isso? Quando eu sou fortalecido no Senhor, agora o Senhor, porque eu estou forte, porque eu me posicionei para a guerra, agora Ele vai me usar o quê? Com poder. Agora, quando alguma coisa se paralisar na sua vida, tudo que Deus faz é através da palavra e do Espírito. Você vai falar, vai abrir a sua boca e as coisas vão acontecer. Por quê? Não é porque você o X-Men, não. É porque o Senhor você vai ser um canal da vida de Deus nesse mundo espiritual. E quando você falar, quando você liberar, isso vai gerar uma fé, e essa fé é como se fosse uma explosão interior, e nós chamamos a existência das coisas que não existem. Isso é fé. Isso é quando algo está paralisando algo de acontecer na sua vida, e você, o diabo está segurando, você repreende o diabo, e aquele processo é liberado, os clientes são liberados, o casamento é restaurado, e as coisas começam a acontecer. Quantos estão compreendendo? Mas se você está, é assim mesmo, não muda, não muda. Então, quando Deus chamou a mim e a você, Ele nos confiou a sua própria vida. E mais do que isso, veio habitar em nós para que nós sejamos fortalecidos e agora nós possamos ser o quê? Um instrumento dentro desse exército, dentro do corpo de Cristo, que precisa funcionar. Então, se eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, nós precisamos funcionar de uma forma ativa, literalmente. Imagina se o braço fica abalado, né? E aí eu estou aqui com o meu braço direito, falar, eu não quero segurar mais o microfone não.
Vai parar? Não. Eu vou passar para o esquerdo. Mas daqui a pouco o esquerdo eu vou parar. E agora? Eu vou ter que ficar, tá vendo? Já estou com dor nas costas, mas dá problema. Não consigo ficar aqui, ó, sem as partes do corpo ministrando até o final. Eu falei, esse pastor é esquisito. E eu não tenho costa para tudo isso. O que eu estou querendo dizer? Nós fazemos parte do corpo. Para um corpo ser saudável, todos precisam estar ativos. A motivação da equipe do exército tem que estar ativa. Você não pode olhar para a sua casa e se conformar. Ei, você que é homem passivo aí. Você não pode ficar olhando e achar que é tudo normal. Não. Deus confiou você para conduzir sua casa. Então se posiciona. Você, esposa auxiliadora, da mesma forma. Por quê? Qual que é o papel do diabo? É ele colocar pensamentos equivocados, amém? Então veja. Vou falar alguns pontos aqui. Estou empolgado hoje, né? Parece. Vou acabar rapidinho. Os irmãos estão com fome, estão quase me matando já. São hora de pregar de manhã, né? Os irmãos ficam com fome, é mais difícil. Então veja. Primeiro ponto, entenda que as armas não são carnais, mas espirituais. Então deixa eu dar um exemplo de casamento aqui. Irmãos, não é carnal. Mas muitas vezes, de alguma maneira, nós sabemos que não são. Mas quando nós menos percebemos, nós estamos o quê? Brigando. Entramos no jogo, entramos no ringue do inimigo. E quando você menos percebe, você está brigando com o seu cônjuge, está brigando com seus filhos. Você, sem perceber, você começa a brigar e deixa de amar. O diabo começa a lançar os dardos inflamados, né? Ah, se te amasse mesmo, ó, teria feito isso. Fala, não me ama porque não fez. Pronto. Você vê que é tudo uma falta de posicionamento, uma falta de entendimento, uma falta de você conhecer como o diabo, ele age. Ah, mas meu cônjuge está frio, quer saber também? Geladeira nele. Pois é, os dois vão morrer duro. Congelado. Por quê? Vocês entraram no freezer do inimigo, os dois vão ficar congelados. Não tem como. Agora um homem sabe, uma mulher sabe, ah, ele está no dia mal. Pois é, ela está, mas eu não estou. Então, hoje vai ser o dia que eu vou tratar ela melhor ainda. Vai ser o dia que eu vou tratar ele melhor ainda. Hoje vai ser o dia que eu vou surpreender ele em todos os aspectos. Quantos irmãos dão glória a Deus? Aleluia. É assim. Mas muitas vezes falar, deixa. Pois eu pego. Esses dias eu estava dando aula, eu contei uma história, irmãos. Porque na guerra você sabe que tem a questão da logística também, né? Que é muito importante. Vocês me dão 2 minutos para abrir um parênteses aqui ou não? Ah, se você não daria, você falasse, essa é a questão. Esses dias a gente foi fazer um evento, eu era solteiro na época, tudo. E aí, lá no Cesareia de Filipe, é um lugar muito lindo, tem um deck assim extraordinário, quem não conhece é um lugar muito bom. E nós fizemos evento lá. E aí, o restaurante não tinha tantas cadeiras, nós levamos um grupo muito grande, e aí tinha que descer cadeiras lá para o refeitório. Só que lá no salão, tinha aquelas cadeiras de madeira. Sabe aquelas que fecham assim? Quantos já prenderam o dedo numa cadeira daquela? Pois é, era dessas cadeiras, pesada. Tinha que fechar. E aí, eu achei interessante que, no meio do processo, eu fiquei responsável em transportar as cadeiras. Eu cheguei, olhei, deram uma fiorina na minha mão, falou, ó, você faz umas 4 viagens, não tem problema. Aí chamei uns manos, falei, olha, aqui acabar, nós vamos descer essas cadeiras. Tudo certo, sim ou não? Sim. E aí, na hora que acabou, que eu chego lá, o irmão, eu não era pastor ainda, era discipulador na época, falou, dá a chave que nós já vamos carregar. Eu falei, isso que é ter uma equipe fantástica, né? Equipe funcionando e tal. Aí eu falei, não, pode deixar, já agitei os outros irmãos, e falei, nossa, vai ser rapidinho.
Irmãos, a hora que eu olho, adivinha que cadeira que eles estavam pegando? Cheio de cadeira empilhável de plástico, leve, sem prender os dedos. Eles estavam pegando qual? As de madeira. As de madeira. O que eu fiz? Falei, irmão, pode parar. Cheguei lá já dando carteirada. Discipulador, falei, vou dar carteirada agora. Pode parar. Nós vamos carregar as de plástico. O que acontece? Você sabe que no exército tem a questão da hierarquia. E no mundo natural também, sim ou não? Sim ou não, tenente? O que acontece? A irmã pega e fala assim, não, tem que carregar essas. Eu falei, mas por quê? A obreira Paula falou. Eu falei, quem? A obreira Paula. Eu falei, sério? Eu vou resolver esse problema. Fui lá, com os olhos brilhando, já era apaixonado por ela, já orava por ela. Ela não sabia. E aí ela pegou e falou assim, falei, Paula, você pediu para eu descer e tal, nós vamos pedir para tirar as de madeira, porque ela falou, não, para levar as de madeira. Eu falei, meu Deus. Mas, não, já falei, leva as de madeira, vamos rápido. Tá, eu fiquei olhando assim. Falei, não, mas eu estou responsável. Você está responsável, mas eu estou mandando levar as de madeira e pronto. Falei, meu Deus. Na hora eu falei, que mulher é essa? Fiquei mais apaixonado. Foi uma mulher firme, posicionada. Mas na mesma hora, adivinha, o que aconteceu no meu interior? Eu falei, deixa, nós vamos casar. Sua hora vai chegar, deixa. Você não está sabendo. Mas nós vamos casar. Então veja, sabe? Mas o que acontece? Irmãos, acho que eu já posso ministrar a cura da alma. Por que eu estou dizendo isso daqui? De fato, aquele dia eu fiquei nervoso. O dia que eu casar, ela vai ver. Pensei mesmo, irmãos. Só que eu casar, ela está lascada. Hoje ela descobriu que está mesmo. mas veja. Não, por que eu estou dizendo isso daí? Tem muita gente que age dessa forma. Tem muito casamento que não funciona. Ah, feio, agora vai ver também. Espera lá, vocês fazem parte de um time ou estão um contra o outro? Sabe, nessa guerra na sua casa, na sua família, nos seus negócios, vocês jogam contra ou vocês jogam a favor? Vocês estão jogando ping-pong ou vocês estão jogando frescobol? Há uma diferença. Ping-pong, eu jogo para que o outro não pegue, mas o frescobol, eu vou facilitar a jogada para que ele pegue, eu pegue e ambos continuem. Então tem gente que não entendeu ainda que nós estamos numa guerra. E você precisa escolher um lado. A parte boa é que o seu lado é amar, é investir, é proteger, é guardar. Não ir contra. Ah, mas fulano fez não sei o quê. Não interessa. Não interessa, o meu papel é amar. Ah, mas o fulano me decepcionou. Já viu pessoas assim? Pastor, eu estou saindo da igreja. O meu líder de célula. Tá. O que aconteceu? Ele não me chamou para participar do Kids. E hoje de manhã ele passou, cumprimentou o irmão do lado, me cumprimentou. Ele está distraído, filho. Não, eu sinto que não é. Não, ele só estava atarefado demais. Você falou, eu quero participar? Não falei, mas eu tinha uma expectativa. Se posiciona, fala, ei, soldado fulano de tal se apresentando, vou participar, me inclui nisso, você fez isso. Não, eu não fiz. Como estão compreendendo? Então tem muita gente chorando, porque está parado. Ah, eu queria lutar na guerra. Mas você alistou, filho?
Quando Deus te chamou, você falou, eis-me aqui. Não, eu queria que Deus viesse com carruagens, tapete vermelho. Não, a chama queimou, fala, ó, a sarça está queimando, tem algo diferente, estou aqui. Quantos estão compreendendo? Então veja, e aí o texto vai falando, né, para nós vestirmos na verdade. O que é vestir, irmãos? Todas as vezes que você se veste, você faz uma escolha. Hoje de manhã você fez uma escolha de se vestir, o tipo de roupa que você usar, sim ou não? Você falou, não, eu vou de camiseta, vou de camisa, Você escolheu uma cor, uma blusa, um sapato, um tênis, um calçado, você escolheu. Então, quando eu falo assim, vestir, você está fazendo uma escolha, sabe? Todos os dias nós precisamos fazer escolhas, mas as suas escolhas são baseadas em quê? Nas escolhas do mundo? Você se veste e anda como o mundo anda? Ou segundo o padrão que Deus já nos deu? Né? Quando eu falo, vestimos da couraça da justiça, pastor, o que é couraça? Couraça é aquele peitoral que protege. Não é isso? Os irmãos estão compreendendo ou não? Cadê os equipamentos do Kids, do teatro ontem? Os irmãos estão com a couraça aqui. O que é aquela couraça? Vai proteger o peitoral. Algo para que o seu peito não seja atingido. Algo para que o seu coração não seja atingido. Sabe, nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Muitas pessoas se frustram no meio do processo porque não sabem guardar o coração. Né? Os nossos jovens estão crescendo, toda hora é um, interessado no outro, mas muitas vezes se decepcionam por quê? Porque não sabem guardar o coração. Não sabem. E aí, porque expõe o coração, se fere, se machuca. Tem muitas pessoas que não guardam o coração, saem falando de tudo e para todos. Pessoas que não fazem parte do seu processo de edificação dentro do corpo, mas aí você vai falando para os lados, sai falando para baixo, sai falando para todo mundo, vai na padaria, o padeiro sabe, o leiteiro sabe, todo mundo sabe. Aí depois fala para a mulher e você contou para os outros. Não, você que não guarda o seu coração. Quantos estão compreendendo? Então nós precisamos guardar o nosso coração. Pastor, quando você tem um problema, o que você faz? Eu guardo o meu coração. Eu vou compartilhar com poucas pessoas. Geralmente com quem? Quem que é a primeira? Minha carne, minha esposa. Mas tem coisas que nem com ela eu compartilho. Por quê? Pastor, por que não? É porque tem coisas que tem a ver comigo, não tem a ver com ela. Tem coisas que eu vou compartilhar com o meu pastor. Quantos estão compreendendo? Aquele que está acima de mim falou, eu estou com um problema com ela. Às vezes não é muito sábio. Falou, o que eu faço? Acorda de manhã, ela nem quer falar comigo. Aí o pastor fala, você já ofereceu um café? Fala, não, rapaz, não ofereci. Falei, então tenta. Aí eu vou lá, ofereço um café. Fala, pastor, mas mudou demais, hein? Que um poder de uma cápsula não faz. Quantos estão compreendendo? Os caras falam, isso é poderoso demais. E eu achei tão bom esse negócio, que eu falei para as irmãs, vamos agora colocar um café. Eu estava pensando em fazer uma estratégia, mas falei, deixa primeiro o pessoal acostumar, né, com o café. Porque, vocês viram que nós temos um cafezinho ali no fundo ali? Você chega, tem um cafezinho, um chá ali. Aí eu falei, depois todo mundo estava, que bênção, um café, depois eu vou tirar antes das 10, porque aí você chega antes para tomar um café. Olha que estratégia poderosa, irmãos. Quantos concordam comigo? Só os que gostam de chegar mais tarde e que não falaram amém. Mas enfim. Então veja. Então, essa questão de você proteger o seu coração, irmãos, Deus ele quer que você guarde o seu coração. Você proteja muitas vezes até de você mesmo. De pensamentos, de coisas que você acha justo. Então veja, é você abrir mão do merecimento. Isso faz com que você guarde o seu coração. Já viu que pessoas que elas se acham injustiçadas? Eu merecia, eu dizimei, eu ofertei, Deus não me prosperou. O que é isso? É quando você entrou no merecimento. Eu fiz, eu tinha que receber. Não mudou nada. Porque não é a questão de você fazer.
A graça de Deus não é por aquilo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. É diferente. É completamente diferente. Opa! Charamanaias, quase deu uma desequilibrada aqui, irmãos. Então não tem a ver comigo. Né? Calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Veja, que evangelho é esse? Falar assim, da paz. O evangelho é da paz. Mas tem gente que acha que o evangelho é para confusão, é para intriga, é para fofoca. O cara vai para a igreja porque não tinha o que fazer, e aí fala, agora eu vou arrumar confusão na igreja. Esse não é o evangelho da paz, não, filho. O evangelho da paz é diferente. É de graça, de amar o próximo, é de investir. Ah, mas ele não fez nada por mim. E daí, você fez por ele? É uma troca? Você serve o Senhor por uma troca ou porque você ama? Ah, mas ele não fez, então está descartado. Não é assim que funciona. Não é assim. O amor de Deus é uma questão de você se posicionar, de investir. Não é porque o seu cônjuge fez ou não fez que você não vai fazer. Não é porque o outro não fez que você não vai fazer. Ah, mas estava aqui, quem que pegou? Não sei, vamos resolver o problema. Pastor, por que você fala isso? Eu era muito assim quando eu cheguei na igreja. E eu sempre falo que a igreja é uma usina de transformação na minha e na sua vida. Ela é uma usina de transformação. E Deus vai usar as mais diversas pessoas, até carregando cadeira de madeira ao invés das de plástico. Deus me forjou demais. Então veja, toda essa questão, queridos, ainda que muitas vezes saia alguma coisa que sai do seu controle, mas veja, aquilo é justamente para que você cresça, amadureça. Ah, mas eu não sou capaz. Quem disse que você não é capaz? Tem pessoas que falam, pastor, eu não sou capaz. Oh, Deus. Quem disse isso para você? Deus já te deu todas as estratégias. Ah, eu não tenho fé. Ele te deu o escudo da fé, filho. Não importa. Vem um pensamento, se posiciona com o escudo da fé. Ah, não está acontecendo, mas não é porque não está acontecendo que não vai acontecer. Não é porque não aconteceu até hoje que não vai. Esse é o ano da restituição. Tem pessoas que falam, pastor, está passando rápido, né? Você viu, não aconteceu nada. E eu fico pensando, nossa, aconteceu tanta coisa. Pastor, aí, cadê a promessa que não chegou? E eu fico pensando, não vou ficar pensando não, depois os irmãos vão ficar bravos comigo. Mas eu fico pensando, você se fortaleceu no Senhor? Porque o cara quando ele chega no fim andando fraco, desanimado, desmotivado, é porque ele não se alimentou. Seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O cara está fortalecido no Senhor e fala, rapaz, eu não sei, mas o milagre vai ser grande, porque não aconteceu nada até agora, e o prazo está acabando. Isso quer dizer que do dia para a noite, Deus vai fazer algo extraordinário e vai mudar todo o cenário, seja na saúde, seja nas finanças, seja no casamento, não importa o cenário, Deus vai fazer algo extraordinário. Esse é um cara que está fortalecido. Dá para compreender? Ah, mas piorou, pastor. E daí? Que é um cenário melhor para um milagre do que algo sobrenatural? A grande questão é o posicionamento. A grande questão, qual a estratégia que você está usando? Você precisa conhecer. Mas muitos falam, pastor, eu não sei. Né? Quando fala o capacete da salvação, irmão, por que capacete? Capacete protege o quê? A mente. Muitas vezes a batalha é na mente. Sabe que uma das estratégias de guerra é a guerra psicológica. Correto, soldado? Não, agora não é soldado, olha aí, ó. Vai arrumar um problema agora. Correto, tenente? É guerra psicológica. Imagina só, alguém da equipe. Imagina aqueles filmes de guerra. O soldado está lá, pisa na mina, plau, explode a perna. Os demais ficam abalados, porque falam, nossa. Aí vê o cara gritando de dor, sofrendo. Os demais falam, nós vamos perder, eu sou o próximo. Aí começa, eu vou perder minha perna também, e vai acontecer isso comigo. Algo que nem aconteceu. Algo que nem aconteceu.
Então o psicológico, muitas vezes, o diabo ele vem trabalhando aqui no psicológico, na sua mente, dizendo que você não é capaz, dizendo que você não vai conseguir. Sabe quantas vezes o diabo virou para mim e falou: olha, Sérgio, você não vai conseguir. Antes de multiplicar o culto, às vezes pensa: pastor, é melhor não multiplicar o culto. Eu tinha duas opções: ou eu falava assim, é verdade, não vou multiplicar não. Já fiz isso lá atrás. Foi de novo. Mas agora o que acontece? O que muda? É o seu posicionamento. As setas, as mentiras, elas vão continuar vindo. Não é porque você se converteu, que você... Não, elas continuam. O que muda é o seu posicionamento. Então quando o diabo vem e fala assim: Sérgio, você não vai conseguir. Você não vai batizar as pessoas. Não vai ter ninguém para o encontro. Eu falei, é verdade, eu não consigo mesmo. Eu não consigo. Eu já reconheço logo. Você tem razão. Eu não consigo. Mas Cristo que habita em mim, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Ele pode fazer infinitamente mais do que nós pensamos e imaginamos. Olha só essa enfermidade. Eu não quero saber. Eu não tenho poder de curar ninguém. Mas o Jeová Rafá, o Deus que cura, esse tem. A ferramenta é outra. Pastor, mas eu não consigo. Eu sou novo convertido. Eu não tenho todas essas habilidades. Eu não sei como falar, eu não sei como orar. Eu sou novo. E tem uns que falam, eu sou velho. E outros falam, eu já tenho tempo. Todo mundo tem a justificativa. O que você precisa saber é que não é você que faz. Não são as suas habilidades naturais, os seus diplomas, o seu conhecimento técnico, teológico. Não é isso. É a vida de Deus. Não é a questão se você é evangélico. Não é a questão de religião. Evangélico é só um nome que o IBGE deu para falar daqueles que são protestantes, que tiveram revelação da palavra, acesso à palavra. É uma questão de você saber que o Senhor te escolheu. O Senhor. E se Ele te escolheu, Ele te capacita também. Sabe que Jeremias, quando o Senhor chamou, ele era uma criança. Mas de alguma maneira, o Senhor o escolheu. Ainda que uma criança. Não importa se você é uma criança espiritual, um novo convertido. Se Ele te escolheu, você já está habilitado para ser um canal da vida de Deus. Simples assim. Pastor, é muito simples. Pois é, simples de fato. Projeta para mim Jeremias, capítulo 1, do verso 7 ao 9. Olha o que diz. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Continua. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Verso 9. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Sabe, queridos, não importa quanto tempo você tem de vida cristã, mas um dia você precisa se apresentar como esses grandes homens e essas mulheres de Deus. Sabe, quando está dizendo aqui que o Senhor tocou na boca, está dizendo o seguinte: a sua boca agora é consagrada a falar palavras de vida e não de morte. Sabe, muitas pessoas vivem a morte, depressão e tudo mais, porque elas só falam coisas que não procedem do céu.
Falam palavras que o inimigo fica colocando pensamentos para você verbalizar coisas que vão roubar a sua fé. Mas quando você entende que o Senhor te chamou e de uma fonte só pode jorrar uma água viva, e você é essa fonte inesgotável, e quando você decide, independente do cenário adverso, quando você decide abrir a sua boca, sabendo que você foi escolhido, o Senhor te chamou para mudar não somente o cenário que está ao seu redor, mas principalmente a sua própria vida, porque tudo começa em nós. Nós só conseguimos mudar o cenário ao nosso exterior quando o nosso cenário interior ele é transformado. E para isso você precisa liberar palavras de vida. Aonde há morte, libere a vida de Deus. Aonde há escassez, libere a abundância. Aonde há ira, libere o amor. E assim por diante. Aleluia. Eu quero orar por você nessa manhã. Fique de pé onde você está, se é que você pode. Aleluia. Sabe, queridos, eu queria orar por você. Sabe que a passividade é algo terrível na vida de um homem e na vida de uma mulher de Deus, na vida de um adolescente e tantas coisas que tentam nos paralisar. Mas tudo na nossa vida começa com posicionamento. Sabe, eu não sei qual é o quadrante da sua vida que quando ele surge, você desanima, você esmorece a fé, você desmotiva, você paralisa e acha que não dá mais. Mas uma coisa é fato, você não está aqui por acaso. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas quando você se posiciona no mundo espiritual de tal maneira, você fala, está aqui, isso muda. Sabe, eu queria... Irmão, está passando uma procissão, você pode responder aqui ou lá, você decide. Agora é só a chance de se posicionar de fato. Amém? Então veja. Sabe, se você identifica, irmãos, é tão importante isso. Se você identifica um quadrante da sua vida, ou alguns quadrantes, que quando de tempos em tempos eles aparecem, e quando aparecem você desanima a fé, esmorece, perde os sonhos, a expectativa. Sabe, é nessa hora que você precisa se posicionar. Se você identifica, às vezes é questão financeira, casamento, saúde, relacionamentos, não importa qual seja o quadrante, mas agora é de você se posicionar. Eu quero orar por você. Se esse é o caso, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você nessa manhã. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu vou orar, mas eu queria que enquanto eu orasse, você falasse com o Senhor também. Qual é a área? Sabe, a melhor oração não é aquela, como Jesus disse, de vãs repetições, mas a melhor oração é quando você abre o seu coração e fala: Deus, eu percebo que todas as vezes no meu casamento acontece isso. Deus, eu percebo que todas as vezes que falta recurso financeiro, eu perco a alegria. Sabe, você precisa ser sincero com Deus. O que é isso? É você assumir para Deus aquilo que Ele já sabe a teu respeito. É só você falar: Deus, isso me desagrada. Você já falou alguma coisa assim para Deus, ser sincero? Deus, isso me desagrada. Eu queria experimentar nessa área, isso.
mas eu não tenho experimentado isso de alguma maneira, me paralisa. É uma mentira. Sabe, você precisa orar e ser sincero com o Senhor. Amém? Você que não veio aqui à frente, faça a mesma oração. Fale com o Senhor também da sua forma. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, nós oramos, ó Pai, nessa manhã, te louvando e te agradecendo. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra ela é viva e eficaz. E que a tua palavra, Senhor, possa mesmo discernir a alma do Espírito, para que nós possamos discernir as coisas espirituais, em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que de alguma maneira, Senhor, tem roubado a nossa fé, tem nos desanimado, porventura venha nos desmotivar, nós repreendemos agora em nome do Senhor Jesus. Revestimos-nos agora, Senhor, da armadura de Cristo, e declaramos que nenhum mal se chegará à nossa casa, que a nossa mente é guardada, que o nosso coração é guardado. Nós calçamos a sandália da preparação do Evangelho, Senhor, e nós não desviaremos, porque sabemos que, apesar de nós, o Senhor nos escolheu para esse tempo, para sermos uma boca profética do Evangelho da paz, que libera a vida de Deus, que libera graça e favor, Pai. Por isso, Senhor, que nesses dias o Senhor possa mesmo restaurar, Senhor, os lares, os relacionamentos entre marido e mulher, os relacionamentos entre pais e filhos, os relacionamentos entre familiares, de pessoas, ó Deus, que por algum motivo se frustraram, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa trazer cura física, cura emocional, em nome do Senhor Jesus. Nós declaramos que como igreja, como corpo de Cristo, nós não vamos parar, pelo contrário, o Senhor nos chamou para nós avançarmos, porque a Tua palavra diz que as portas do inferno não iriam resistir, não iriam prevalecer contra a igreja, e como igreja, nós avançamos e conquistamos tudo aquilo para o qual fomos conquistados por Cristo naquela cruz, em o nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Sabe, enquanto nós tocamos um louvor, olhe com a pessoa do seu lado, libere uma palavra de vida, libere uma palavra de vida, abençoa a vida dessa pessoa, amém? Aleluia. Sabe, queridos, eu creio que não há testemunho se não houver guerra. E quando você entende que nós já estamos nessa guerra, você vai se posicionar. E acredite, os testemunhos são constantes. Sabe que esses dias, meu
irmão até me procurou, os irmãos me lembram. É um testemunho poderoso do Chicão. Semana que vem, me lembra, Chicão, para nós testemunharmos. Quem? Também? Pois é, irmãos, muitos irmãos, se você tem um testemunho, compartilhe, porque isso vai edificar a fé dos demais. Amém? Então, Chicão tinha uma causa, era um roubo na vida dele, digamos assim, durante muito tempo, mas de alguma maneira, no meio do jejum, Deus fez coisas extraordinárias. Tudo aquilo que prendia, de alguma maneira, o Senhor fez, e creio que vai prosperar ainda cada vez mais. Amém, irmãos? Então veja, se posicione, não desanime, não esmoreça. Pastor, estou meio desanimado. Cole em alguém animado. Procure alguém que vai fortalecer a sua fé, alguém que vai trazer uma palavra de vida, que você vai sair e falar: uau, é isso mesmo. Amém? Agora agradecendo, Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Obrigado, Pai, porque grandes serão os testemunhos sobre cada casa, cada casamento, na área financeira, na restauração, na saúde. Grandes serão os milagres, Pai, em o nome do Senhor Jesus. Quantos dão glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Estamos encerrados para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Os nossos visitantes aqui, a Simone aqui, ó.